Segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. Os resultados de uma pesquisa sobre o consumo de podcasts entre os jovens, o aumento do investimento com publicidade em podcasts e a primeira plataforma de edição colaborativa em tempo real estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 31ª edição do Cast News. Na última quarta-feira foi divulgado o relatório The Podcast Landscape in America, uma pesquisa sobre o consumo de podcast nos Estados Unidos. O estudo, que foi realizado com mais de 2.400 jovens, revelou dados interessantes sobre a afinidade do público com podcasts, como esses ouvintes conhecem novos programas, motivos pelos quais eles deixam de ouvir um podcast e muito mais. Segundo a pesquisa, a troca de recomendações entre amigos é a principal preferência do ouvinte na hora de escolher um novo podcast. Cerca de 55% deles descobrem novos programas pelas recomendações de conhecidos, enquanto 48% dos entrevistados disseram que descobrem novos podcasts através do YouTube. Também existem aqueles que procuram sozinhos na internet ou que descobrem novos podcasts através de outras redes sociais, mas os números foram bem menores. Agora, sobre os motivos que fazem o jovem desistir de ouvir podcast, os destaques foram falta de tempo, mudanças de vida e a perda de interesse no conteúdo. A pesquisa também ressaltou que a afinidade e o interesse dos jovens por podcasts são altos e que a consistência de um podcast é essencial para reter a audiência. Todos os outros dados do relatório estão disponíveis na íntegra lá no portal do Cast News em castnews.com.br. E de acordo com a pesquisa Share of Ear da Edison Research, a mesma que a gente já mencionou nos últimos 2 episódios, o consumo de áudio sob demanda ultrapassou o consumo de rádio pela primeira vez nos Estados Unidos. No segundo trimestre de 2023, mais de 50% do tempo de áudio diário dos ouvintes com mais de 13 anos foi gasto em plataformas sob demanda, como podcasts e músicas, enquanto 49% foi dedicado a rádios. É só 1%, mas essa mudança gradual foi impulsionada principalmente pelo aumento no consumo de podcasts, onde os ouvintes têm mais controle sobre o conteúdo que escolhem e também porque, ouvindo música na internet, o usuário pode escolher a faixa que ele quer ouvir. Será que na próxima pesquisa o áudio sob demanda aumenta essa margem de preferência? Eu acho que sim, mas a gente vai descobrir daqui a 3 meses. E também na última semana, o Zencastr anunciou o lançamento do Zencastr Mobile, um aplicativo de celular para gravação dinâmica de áudio e vídeo em alta qualidade. Por enquanto, o aplicativo está disponível só para dispositivos iOS na versão 15.0 ou superior. O app permite gravações em MP3, Wave e vídeo e, assim como no Google Meet, no Teams da Microsoft e outras ferramentas de reunião online, os participantes e convidados entram numa call através de um link de participação. Os usuários da versão paga têm acesso à transcrição de áudio de todas as gravações. Além disso, o Zencastr também anunciou o Zen AI, um recurso baseado em inteligência artificial que vai automatizar o marketing do podcast. O teste da ferramenta é gratuito, mas a mensalidade anunciada é de singelos $299. Ainda em notícias da semana. De acordo com a Media Radar, os investimentos de publicidade em podcasts aumentaram 5% em comparação a 2022.
A empresa analisou os investimentos de publicidade em podcast entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de julho de 2023. Os gêneros que lideraram esse crescimento foram comédia, true crime e negócios, que juntos representam 58% dos investimentos totais. O crescimento substancial de cada um desses gêneros separadamente foi de 30% para negócios, 26% para true crime e 10% para comédia. O portal de notícias Bloomberg divulgou que o Spotify teria considerado a possibilidade de remover conteúdos de ruído branco da sua plataforma devido à lucratividade. Se você não sabe o que é ruído branco, eu vou explicar aqui. É uma tradução direta da expressão em inglês white noise. É um som que combina e oscila diferentes frequências para atingir todo o espectro de som e mascarar qualquer tipo de frequência que esteja atrapalhando a pessoa que está ouvindo. Os ouvintes usam esses ruídos brancos para se concentrar, para dormir melhor e até para relaxar. Exemplos clássicos de ruídos brancos ou de white noise são barulho de chuva e a estática de TVs antigas. Então, tá aí a explicação. Enfim, os podcasts de ruído branco representam 3 milhões de horas diárias de consumo no Spotify. Embora a proposta de remoção tenha sido discutida, ela não foi para frente e os podcasts desse tipo continuam disponíveis. Os criadores de ruído branco podem gerar até $18 mil por mês com anúncios do Spotify. Remover esse conteúdo e impedir novos uploads poderia aumentar o lucro bruto anual do Spotify em $38 milhões. E a plataforma de hospedagem Libsyn lançou 2 novos projetos educacionais com foco em podcast. O Libsyn Edu para estudantes e a Libsyn Fellowship para pós-graduandos. Os programas têm o objetivo de promover a excelência no podcasting e nutrir a próxima geração de criadores de conteúdo. O Libsyn Edu oferece ferramentas, hospedagem e monetização com desconto de até 75%, incluindo cursos complementares em produção, narrativa, marketing, métricas e monetização. Já a bolsa de estudos Libsyn Fellowship, em parceria com a New York University, vai ser concedida a um estudante de pós-graduação em podcasting e reportagem de áudio para realizar novas pesquisas sobre o potencial do podcast. Tá aí, muito legal a iniciativa da empresa em investir na educação formal dos produtores de conteúdo. A Folha de São Paulo promoveu uma exposição que fala sobre os bastidores das suas produções de podcast, incluindo programas como Café da Manhã, A Mulher da Casa Abandonada e O Presidente da Semana. A exposição foi realizada no saguão da Folha, na cidade de São Paulo. Foram exibidas lâminas com informações sobre cada podcast, acompanhadas de QR Codes para audioguias, destacando 17 dos quase 30 conteúdos do catálogo de podcasts da Folha. Se você não foi na exposição, o audioguia está disponível nas principais plataformas de áudio e as lâminas digitalizadas podem ser acessadas no site da Folha. E mais... A gente falou alguns episódios atrás aqui no Cast News que o Instituto Serra Pilheira tinha lançado um edital para selecionar 9 podcasts com tema de ciências que iam receber um investimento de até R$50 mil. Pois bem, os 9 podcasts já foram selecionados e divulgados e são eles: A Reinvenção da Natureza, Catingueira, Meridianos, Sinal de Vida, Planetário, O Mar Não Está Para Peixe, Os Caminhos de Nied Guidon, Torpor e Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma. Os projetos são bem legais e os temas são super variados. Tem podcasts sobre a história da arqueologia, consequências do consumo de drogas, astronomia e muito mais. Mais detalhes sobre cada um dos selecionados você encontra lá no portal do Cast News. E nas dicas de produção da semana lá do portal, os assuntos são o impacto dos podcasts em vídeo e os tipos de nome de podcast.
Se você está empacado no novo projeto porque ainda não pensou no nome ideal, confere lá no nosso site as 10 dicas que podem te ajudar na hora de criar um bom título para o seu programa. E se você faz parte do time que acha que podcast ainda é só em áudio e que esse negócio de mesacast, videocast não tá com nada, talvez seja a hora de repensar essa opinião. Você lembra que no último episódio a gente disse que a definição de podcasts mudou? Pois é, e também os videocasts não são uma ameaça aos podcasts tradicionais e podem ser uma estratégia para elevar o potencial do conteúdo. Então, não deixa de conferir o conteúdo completo sobre esse tema lá em castnews.com.br. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, o podcast O Assunto, do G1, apresentado atualmente pela Natuza Neri, celebrou 4 anos no ar com mais de 110 milhões de downloads e 3 milhões de visualizações no YouTube. O podcast diário já tem mais de 1000 episódios discutindo política, sociedade, economia e cultura e se mantém entre os maiores podcasts de notícia do Brasil. Lembrando aqui que a Natuza apresenta O Assunto há quase 1 ano e que antes dela quem apresentava era a jornalista Renata Lopretti. Então, fica aqui os nossos parabéns pelo aniversário do podcast e pela longevidade do trabalho da equipe do Assunto. Estudantes do ensino fundamental do Colégio Marista Glória, em São Paulo, criaram o podcast Podgrau, um espaço para compartilhar histórias, dicas e aprendizados do cotidiano escolar feito pela turma do horário integral. O projeto incentiva nos estudantes habilidades de comunicação, colaboração e autoconfiança, ao mesmo tempo que promove o trabalho em equipe e a escuta respeitosa das opiniões dos colegas. Essa não é a primeira vez que a gente noticia uma escola fazendo uso do podcast como ferramenta de aprendizado. Lá no nosso episódio número 5, nós apresentamos o Cezincast, um podcast feito pelos alunos do Centro Educacional Sociointeracionista de Belém do Pará. São projetos fenomenais que com certeza vão ajudar muito no desenvolvimento desses jovens. Tomara que essa moda pegue. Sobre lançamentos, a Podcastle lançou na última semana o Podcastle for Teams, a primeira plataforma de edição colaborativa em tempo real para podcasting. Equipes de criadores, produtores, editores e todas as partes interessadas no projeto agora podem trabalhar no mesmo projeto ao mesmo tempo, sem precisar sair da plataforma, o que vai economizar tempo e esforço. Os colaboradores do projeto também podem responder aos comentários ou marcar como concluído para garantir que o feedback seja incorporado no trabalho da equipe. Os acessos ao Teams variam, é claro, de acordo com o plano escolhido pelos usuários. O governo do estado de Queensland, na Austrália, lançou o podcast Assessed That, apresentado por uma dupla portadora de deficiência. O comediante Oliver Hunter, que tem paralisia cerebral, e a nadadora paralímpica Carney Liddell. Em 10 episódios, o podcast fala sobre as experiências de viagens de pessoas com deficiência, incluindo depoimentos de convidados que também são PCD. O podcast faz parte de um projeto de Queensland de se tornar o destino mais acessível do mundo. Além disso, o estado vai receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane em 2032. O Assessed That está disponível nas principais plataformas de áudio e é mais um exemplo muito legal de como o podcast pode ser usado para tanta coisa, desde promover turismo até criar mais conscientização sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. E um lançamento que a gente falou na semana passada, a série França e o Labirinto, no primeiro dia de lançamento já chegou à primeira posição dos mais ouvidos do Spotify. A audiosérie original Spotify foi lançada terça-feira passada, dia 29 de agosto, e tá desde então fazendo um baita sucesso, o que não é nada menos do que a gente já esperava.
Fica aqui os nossos parabéns para Nonsense Creations, produtora do Jovem Nerd, idealizadora do projeto, e que cada vez mais as produções brasileiras sejam celebradas como merecem. E na nossa recomendação nacional da semana temos algo especial para os amantes de filosofia e do bom e velho rock and roll. É o podcast Mutante, apresentado pelo professor de filosofia Axel. O programa nasceu em 2021 como extensão do universo mutante e desde então tem trazido várias divagações interessantes que vêm acompanhadas de momentos marcantes da história da música, especialmente o rock. Se você quiser saber mais sobre o podcast Mutante, lá no portal do Cast News tem uma exclusiva com o professor Axel, que contou um pouco da história do podcast e como ele virou o que é hoje. E é claro, como sempre, o link da matéria vai estar na descrição desse episódio. E você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News, sejam vagas remuneradas ou vagas de participação em projetos. Manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br que elas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. Além disso, você também pode mandar uma pequena apresentação do seu podcast e, se ele for escolhido, vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias dessa 31ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e assinar a newsletter semanal em castnews.com.br. Ajude o Cast News a crescer espalhando o link desse episódio nas suas redes sociais e assinando o feed do podcast no seu agregador preferido para receber em primeira mão os episódios assim que eles forem publicados. Você pode colaborar também com o Cast News, mandando seu feedback e as suas sugestões de pauta nos comentários do portal ou para o e-mail podcast@castnews.com.br. Siga também o @castnewsbr nas redes sociais e entre no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_br para você poder receber as notícias diariamente. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.